Em 26 de abril de 1986, uma explosão no reator número 4 da usina de Chernobyl mudou o mundo para sempre. Foi o pior acidente nuclear da história, liberando uma quantidade de radiação 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima. Em questão de dias, uma área do tamanho de um país pequeno foi declarada inabitável. Cidades inteiras, como Pripyat e a própria Chernobyl, foram evacuadas às pressas, deixando para trás um mundo congelado no tempo. A zona de exclusão nasceu, um lugar proibido e mortal, um fantasma de concreto e silêncio. Por décadas, a crença era de que essa terra estava condenada, um deserto radioativo onde nada jamais voltaria a florescer. Mas a natureza tinha outros planos. Hoje, quase 40 anos depois, um dos lugares mais perigosos do planeta está respirando novamente. Onde antes havia o medo da contaminação, hoje existe um ecossistema vibrante e selvagem. Chernobyl, o símbolo da destruição humana, tornou-se o maior experimento acidental da história. O que acontece quando a humanidade simplesmente desaparece? Como a natureza conseguiu reconquistar essa zona da morte? A resposta é tão fascinante quanto assustadora. Prepare-se para descobrir a história da cidade morta que a natureza decidiu tomar de volta. Vamos voltar ao dia da evacuação. Pripyat, uma cidade moderna construída para os trabalhadores da usina, ficava a apenas 3 quilômetros do reator em chamas. Seus 50.000 habitantes receberam a ordem de sair, levando apenas o essencial. Disseram a eles que voltariam em 3 dias. Era mentira. Eles nunca mais voltaram. Apartamentos foram deixados com a comida na mesa. Escolas com livros abertos nas carteiras. Parques de diversões, como a icônica roda gigante que nunca foi inaugurada, ficaram como monumentos silenciosos de uma vida interrompida. Brinquedos, fotografias, roupas, tudo ficou para trás, testemunhas de um êxodo desesperado. O tempo parou, mas a radiação não. Ela se infiltrou no solo, na água, no ar. Nos primeiros meses, a devastação era total. A área mais próxima do reator ficou conhecida como a Floresta Vermelha. Os pinheiros, atingidos por uma dose letal de radiação, morreram e suas folhas ganharam uma cor marrom avermelhada sinistra, como se a floresta estivesse em chamas. O silêncio era absoluto. A vida parecia ter sido permanentemente apagada. Cientistas previam que a recuperação levaria séculos, talvez milênios. Eles estavam errados. Sem a presença humana, sem carros, sem poluição, sem caça e sem agricultura, algo extraordinário começou a acontecer. A ausência do homem provou ser um catalisador mais poderoso para a vida do que a presença da radiação era para a morte. As florestas começaram a avançar lentamente. As árvores cresceram através do asfalto das estradas, quebrando o concreto. Musgos e trepadeiras escalaram as paredes dos prédios de Pripyat, engolindo varandas e janelas. Os edifícios soviéticos, anti-símbolos de poder, agora se parecem com ruínas antigas perdidas na selva. Janelas quebradas viraram ninhos para pássaros. Porões inundados se transformaram em lagos subterrâneos. Os hospitais, com suas macas enferrujadas, tornaram-se cavernas verdes, cobertas de vegetação densa. A cidade está sendo literalmente devorada. A natureza não está apenas crescendo ao redor das estruturas. Ela está as desfazendo, peça por peça, como se a terra estivesse ativamente apagando as cicatrizes que deixamos. E então vieram os animais. Ao contrário do imaginário popular, Chernobyl não se tornou um zoológico de monstros mutantes com 2 cabeças. A radiação causa, sim, problemas de saúde e pode reduzir a expectativa de vida de alguns indivíduos, mas a nível populacional, o que vemos é uma explosão de vida selvagem. Sem a interferência humana, os animais não só retornaram, como prosperaram. Os lobos de Chernobyl, por exemplo, têm populações 7 vezes maiores do que em reservas naturais vizinhas.
Eles são maiores, mais ousados e dominam o território sem medo. Para eles, a radiação é um perigo invisível, mas os humanos eram uma ameaça concreta e diária. Aparentemente, somos mais perigosos para a vida selvagem do que um desastre nuclear. A diversidade de espécies é impressionante. Cavalos de Przewalski, uma espécie rara que estava quase extinta, foram introduzidos na zona e hoje formam uma manada saudável e selvagem. Ursos pardos que não eram vistos na região há mais de um século retornaram. Alces, cervos, javalis, linces, águias, todos encontraram em Chernobyl um refúgio improvável. Eles caminham pelas ruas abandonadas de Pripyat, caçam nas florestas radioativas e criam seus filhotes nos escombros da civilização soviética. As câmeras escondidas por cientistas capturam imagens surreais. Uma família de javalis passeando por uma sala de aula, uma raposa curiosa inspecionando um carro enferrujado, um alce majestoso parado no meio de uma praça vazia. É um santuário acidental. Mas como eles sobrevivem à radiação? A ciência ainda está tentando entender todos os mecanismos, mas parece que a evolução está acontecendo em tempo real. Estudos mostram que alguns animais, como os próprios lobos e até mesmo os vermes do solo, desenvolveram mecanismos de reparo de DNA mais eficientes. Eles estão se adaptando. Os animais que não conseguiram se adaptar morreram, mas os mais resistentes sobreviveram e passaram seus genes adiante. É a seleção natural em sua forma mais brutal e acelerada. Eles não são imunes, mas aprenderam a conviver com um inimigo que não podem ver. É uma lição de resiliência que desafia nossa compreensão. Mesmo na Floresta Vermelha, o ponto mais radioativo do planeta fora do próprio reator, a vida insiste em brotar. As árvores mortas há muito tempo se decompuseram, dando lugar a uma nova floresta, jovem e verde. O solo ainda é perigosamente contaminado, mas a vida encontrou um caminho. Isso nos mostra que o conceito de inabitável talvez seja um conceito puramente humano. O que é inabitável para nós pode ser apenas um ambiente diferente para outras formas de vida. A Terra tem uma capacidade de cura muito mais poderosa do que imaginamos. A história de Chernobyl é, portanto, uma história de dois extremos. É um monumento à nossa capacidade de destruição, um lembrete sombrio dos perigos da nossa própria tecnologia. As partículas radioativas, como o Césio-137 e o Estrôncio-90, continuarão ativas no ambiente por centenas de anos. O plutônio levará mais de 24 mil anos para decair pela metade. A ameaça não desapareceu. A tragédia humana, as vidas perdidas, as famílias deslocadas, nada disso pode ser esquecido. O sarcófago que cobre o reator 4 é uma tumba que guardará seu veneno por gerações. Mas, ao mesmo tempo, Chernobyl se tornou um símbolo inesperado da força implacável da natureza. É a prova viva de que, sem nós, o planeta não apenas sobrevive, ele floresce. É um vislumbre de um mundo pós-humano, um mundo onde a vida continua, se adapta e domina. A cidade morta que a natureza decidiu reconquistar nos ensina uma lição de humildade. Ela nos lembra que somos apenas convidados neste planeta e que a natureza sempre terá a palavra final. Quando o ser humano desaparece, a vida não só continua, ela assume o controle. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa história incrível e quer explorar mais lugares abandonados e as narrativas por trás deles, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!